Em uma pequena cidade do interior de São Paulo, chamada Vila das Flores, vivia uma jovem chamada Isabela Moreira. Isabela era conhecida por todos como a estranha das livros. Desde criança, ela encontrava refúgio nas páginas amareladas de romances antigos, contos de fadas e poesias que falavam de amores impossíveis e aventuras distantes. Seus olhos castanhos brilhavam ao folhear um volume novo, e seu sorriso tímido só aparecia quando estava imersa em uma história. Mas na vila, onde a vida girava em torno de festas animadas, colheitas de café e fofocas na praça central, amar livros era visto como algo excêntrico, quase uma maldição. "Por que não dança como as outras meninas?", cochichavam as vizinhas. "Ela prefere fantasmas de papel a pessoas de carne e osso", zombavam os rapazes na taberna. Isabela, com seus 25 anos, trabalhava na única livraria da cidade, um estabelecimento modesto chamado Páginas Perdidas, gerenciado por uma senhora idosa que a tratava como filha. Ali, ela organizava prateleiras, recomendava títulos e, nas horas vagas, devorava livros sob a luz fraca de uma lâmpada. Sua família era humilde: o pai, um agricultor viúvo, e 2 irmãos mais velhos que sonhavam em deixar a vila para a grande São Paulo. Eles a amavam, mas não entendiam sua paixão. "Livros não enchem a barriga, filha", dizia o pai com um suspiro. Isabela respondia com um sorriso triste: "Mas enchem a alma, pai." No fundo, ela se sentia sozinha, como uma personagem esquecida em um capítulo abandonado. A cidade, no entanto, tinha um habitante que observava tudo de longe: Rafael Oliveira, um viúvo rico de 45 anos. Rafael era dono de vastas plantações de café e uma mansão imponente no alto da colina, com jardins que pareciam saídos de um conto europeu. Ele havia perdido sua esposa, Clara, há 10 anos, em um acidente trágico. Clara era uma leitora voraz, e juntos eles haviam construído uma vida cheia de discussões literárias à noite, sob o luar. Após sua morte, Rafael se fechou em si mesmo, tornando-se um homem solitário e melancólico. Seus dias eram preenchidos por negócios, mas suas noites eram vazias, assombradas por memórias. Ele raramente descia à vila, exceto para comprar suprimentos ou visitar a livraria, onde comprava livros que empilhava em sua biblioteca particular, intocada desde a perda de Clara. Foi em uma tarde chuvosa de outono que os caminhos de Isabela e Rafael se cruzaram de forma significativa. A chuva caía torrencialmente, transformando as ruas de terra em rios de lama. Isabela estava na livraria, absorta em O Morro dos Ventos Uivantes, quando a porta se abriu com um rangido. Rafael entrou, encharcado, procurando um exemplar raro de Machado de Assis. Seus olhos cinzentos, marcados por rugas de dor, encontraram os dela. "Boa tarde, Sr. Oliveira", disse Isabela com sua voz suave, como um sussurro de páginas virando. Ele assentiu, mas algo na forma como ela segurava o livro o fez pausar. "Você lê isso com frequência?", perguntou ele, apontando para o romance em suas mãos. Isabela corou, surpresa por alguém notar. "Sim, é um dos meus favoritos. A paixão de Cat e Heathcliff é tão intensa, tão real." Rafael sorriu pela primeira vez em anos. "Minha esposa adorava esse livro. Dizia que o amor verdadeiro é como uma tempestade, destrói tudo, mas reconstrói o essencial." Eles conversaram por horas, enquanto a chuva batia nas janelas. Isabela falou de suas histórias preferidas, de como os livros a salvavam da monotonia da vida. Rafael ouvia, fascinado, vendo nela o eco de Clara, mas também algo novo, uma inocência pura, uma chama que o aquecia por dentro. A partir daquele dia, Rafael começou a visitar a livraria com mais frequência. Ele comprava livros para ela, recomendava autores brasileiros como Clarice Lispector e Jorge Amado, e eles trocavam opiniões em cartas que ele enviava por mensageiro. A vila notou: "O viúvo rico e a estranha das livros. Que absurdo", murmuravam. Isabela ouvia as fofocas, mas pela primeira vez, não se importava. Rafael a via não como estranha, mas como uma alma gêmea. Ele contava sobre sua vida,
a ascensão de um órfão pobre a um homem de fortuna, o amor por Clara, a dor da perda. Eu construí tudo isso, dizia ele, gesticulando para suas terras, mas sem ela, é só poeira. Uma noite, durante um festival na praça, Isabela foi humilhada publicamente. Um grupo de jovens, bêbados de cachaça, zombou dela, ei, estranha. Sai dos livros e vem dançar com a gente. As risadas ecoaram, e Isabela fugiu para casa, lágrimas misturadas à chuva fina. Rafael, que assistia de longe, sentiu uma raiva profunda. No dia seguinte, ele a procurou. Você não é estranha, Isabela. Você é extraordinária. Os livros te deram uma visão que eles nunca terão. Ela chorou em seus braços, e ali, sob o céu nublado, ele a beijou pela primeira vez. Foi um beijo tímido, cheio de promessas, como o início de um romance épico. Mas o amor deles não era simples. Rafael era viúvo rico, e Isabela, uma moça pobre. A família dela aprovava, vendo nele uma salvação financeira, mas a vila os julgava. Ele só quer uma distração, diziam. Rafael, porém, planejava algo grandioso. Inspirado pela paixão de Isabela e pela memória de Clara, ele decidiu construir uma biblioteca só para ela. Contratou arquitetos de São Paulo, importou madeira nobre e livros raros de todo o mundo. A construção começou em segredo, no terreno atrás de sua mansão. Meses se passaram, Isabela e Rafael se encontravam às escondidas, trocando cartas e sonhos. Ele a levava para passeios em sua charrete, contando histórias de viagens que lera em livros. Quando a biblioteca ficou pronta, Rafael a levou até lá em uma noite estrelada. Feche os olhos, disse ele, guiando-a pela mão. Ao abrir, Isabela viu um palácio de sonhos, paredes altas cheias de estantes, com milhares de volumes, de clássicos brasileiros a edições antigas de Shakespeare. No centro, uma sala de leitura com poltronas macias, uma lareira e janelas que davam para o jardim. Eu construí isso para você, meu amor. Para que nunca mais se sinta estranha. Aqui, os livros são o seu reino. Isabela chorou de emoção, tocando as capas como se fossem tesouros. Por quê? Eu não mereço isso. Rafael ajoelhou-se, você merece o mundo. Case-se comigo, Isabela. Vamos escrever nossa própria história. A vila ficou em choque quando souberam. O casamento foi uma celebração grandiosa, com a biblioteca como pano de fundo. Isabela, vestida de branco como uma heroína de romance, caminhou ao altar ao lado de Rafael. Os que a chamavam de estranha agora a invejavam. A biblioteca se tornou um centro cultural, aberta à comunidade, onde crianças aprendiam a amar livros. Isabela e Rafael viverão felizes, tendo 2 filhos, Clara, em homenagem à falecida, e Miguel, que herdou a paixão pela leitura. Anos depois, em noites tranquilas, eles se sentavam na biblioteca, lendo juntos. Você salvou minha alma, dizia Rafael. E você me deu asas, respondia Isabela. Sua história se espalhou pela região, inspirando outros a valorizar o amor pelos livros e pelo coração. Pois, no final, o que parece estranho pode ser o mais belo dos tesouros. Os primeiros anos de casamento foram como páginas de um livro recém-aberto, cheios de descobertas, ternura e pequenas maravilhas cotidianas. Isabela e Rafael transformaram a mansão no alto da colina em um lar vivo. A biblioteca, agora chamada Biblioteca Clara e Isabela, tornou-se o coração da casa. Durante o dia, Isabela organizava eventos para as crianças da vila, contava histórias de Monteiro Lobato, lia trechos de Capitães da Areia, e ensinava as meninas mais tímidas a não terem vergonha de sonhar alto. Rafael, que antes passava horas trancado em seu escritório lidando com contratos de café, agora aparecia nas tardes para ouvir as leituras, sorrindo orgulhoso ao ver sua esposa brilhar. Clara, a filha mais velha, nasceu em uma manhã de primavera, com olhos verdes como os da avó que nunca conheceu. Desde bebê, adorava o som das páginas virando. Miguel veio 2 anos depois, um menino curioso que preferia escalar as estantes a brincar no jardim.
Isabela lia para eles todas as noites, O Pequeno Príncipe, A Menina que Roubava Livros, contos de fadas brasileiros. Rafael sentava-se ao lado, segurando a mão dela, e às vezes completava as frases de memória, como se os livros fossem parte da família. Mas nem todo conto de fadas é isento de vilões. As sombras do passado começaram a se aproximar devagar, como nuvens escuras no horizonte. Primeiro veio a inveja. Alguns fazendeiros vizinhos, que viam o império de café de Rafael crescer ainda mais com sua dedicação renovada, começaram a espalhar boatos maliciosos. Ele casou com a moça dos livros só para limpar a consciência pela morte da primeira esposa, diziam em voz baixa nas reuniões do clube social. Aquela biblioteca é só para exibir riqueza. Rafael ignorava, mas Isabela sentia cada palavra como uma facada. Ela, que sempre fora a estranha, agora era a interesseira, que havia enfeitiçado o viúvo rico. O golpe mais duro veio de dentro da própria família de Rafael. Sua irmã mais velha, Vitória, uma mulher de temperamento forte que administrava parte dos negócios da família em São Paulo, nunca aceitara Isabela. Para Vitória, a cunhada era uma sonhadora ingênua, inadequada para o status dos Oliveira. Quando Clara completou 5 anos, Vitória apareceu na mansão sem aviso, trazendo documentos e um advogado. Rafael, você está desperdiçando o legado da nossa família, disse ela friamente na sala de estar. Essa obsessão por livros e por uma moça do interior está te cegando. Eu tenho uma proposta de casamento com a filha de um exportador de café de Minas. Ela traria alianças fortes, dinheiro novo. Pense nos seus filhos, no futuro deles. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Isabela, que ouvia da porta entreaberta da biblioteca, sentiu o coração apertar. Ela não queria ser um peso, não queria que Rafael escolhesse entre ela e o império que construíra com tanto esforço. Naquela noite, quando as crianças dormiam, ela confrontou o marido. Se for melhor para as crianças, eu posso voltar para a vila. A livraria ainda está lá. Eu fico bem. Rafael a olhou com olhos marejados. Você acha mesmo que eu te deixaria ir? Você é o ar que eu respiro, Isabela. Vitória quer controle, não o bem da família. Eu construí tudo isso do zero, e agora construí algo maior, nossa vida. Sem você, nada disso vale. No dia seguinte, Rafael chamou Vitória e o advogado para a biblioteca. Diante das estantes cheias de livros, ele rasgou os documentos na frente deles. Esta casa, estas terras, esta biblioteca, tudo isso é de Isabela e dos meus filhos. Se você não aceitar minha esposa como parte da família, então não é mais bem-vinda aqui. Vitória saiu furiosa, prometendo que ele se arrependeria. Mas o verdadeiro teste veio meses depois, em uma crise financeira inesperada. Uma seca severa atingiu a região. As plantações de café murcharam, os preços despencaram no mercado internacional. Muitos fazendeiros da vila faliram. Rafael perdeu quase metade da colheita. Credores bateram à porta, exigindo pagamentos. A mansão, que sempre parecera inabalável, agora tremia sob o peso das dívidas. Isabela viu o marido envelhecer 10 anos em poucas semanas. Ele passava noites em claro, calculando números, vendendo terras para pagar contas. Um dia, ela o encontrou chorando na biblioteca, segurando um velho exemplar de Dom Casmurro, que Clara adorava. Eu falhei com você, murmurou ele. Prometi te dar o mundo, e agora mal consigo manter o teto sobre nossas cabeças. Isabela ajoelhou-se ao lado dele, pegou suas mãos calejadas e disse com voz firme: Você me deu mais do que o mundo, Rafael. Me deu um lugar onde eu pertenço. Agora é minha vez de lutar por nós. Ela transformou a biblioteca em um refúgio para a comunidade. Cobrava entrada simbólica para leituras noturnas e palestras de escritores convidados de São Paulo. Usava o dinheiro para ajudar famílias da vila que estavam passando fome. Organizou feiras de livros usados, bazar de artesanato, até um pequeno clube de leitura que atraía turistas da capital.
Aos poucos, a Biblioteca Clara e Isabela virou uma atração regional. Jornais de São Paulo publicaram matérias: A Viúva dos Livros salva a vila com páginas e esperança. Rafael, vendo a força da esposa, recuperou a fé. Vendeu o que restava de terras menos produtivas e investiu em variedades de café mais resistentes à seca, inspirado em livros de agronomia que Isabela trouxe da biblioteca. Aos poucos, as plantações voltaram a verdejar. Anos depois, quando a crise passou, a vila não era mais a mesma. As crianças cresciam lendo, as mulheres discutiam Clarice Lispector na praça, e os homens respeitavam o poder das histórias. Vitória, humilhada pelo próprio orgulho, acabou pedindo perdão em uma carta emocionada. Rafael a perdoou, mas manteve a distância necessária. Em uma noite de lua cheia, já com cabelos grisalhos, Rafael e Isabela sentaram-se na varanda da biblioteca. Clara, agora adolescente, lia alto para Miguel e para os netos imaginários do futuro. Rafael puxou Isabela para perto. Sabe, eu pensei que construir esta biblioteca era o maior presente que eu poderia te dar. Mas você me ensinou que o maior presente é o amor que não se mede em ouro nem em páginas, mas em coragem. Isabela sorriu, beijando sua testa. E você me ensinou que, às vezes, o herói não é o príncipe que chega no cavalo branco, é o homem que constrói um castelo de livros para a mulher que ama. E assim, sob as estrelas, eles continuaram escrevendo sua história, não perfeita, mas verdadeira, poderosa e eterna. O tempo passou como folhas de outono caindo devagar sobre o jardim da mansão. Clara e Miguel cresceram, transformando-se em adultos cheios de sonhos próprios. Clara, com seus 28 anos, herdara os olhos verdes da avó e a paixão inabalável da mãe pelos livros. Formada em letras pela USP, ela agora gerenciava a Biblioteca Clara e Isabela, que se tornara um verdadeiro farol cultural na região. Miguel, mais prático, assumira parte dos negócios de café, mas nunca abandonava a leitura noturna. Era ele quem organizava as noites de poesia na biblioteca, com Rafael como convidado de honra. Isabela e Rafael, agora com cabelos prateados e rugas que contavam histórias, viviam uma rotina serena. Acordavam cedo para o café da manhã na varanda, liam juntos ao entardecer e, nas noites quentes, sentavam-se na biblioteca para relembrar os velhos tempos. Você ainda me olha como no primeiro dia, dizia Isabela, rindo baixinho. Rafael respondia com um beijo na testa, e você ainda me faz acreditar que o amor é maior que qualquer seca ou dívida. Mas a vida, como um bom romance, sempre guarda surpresas nos capítulos finais. Tudo começou com uma carta inesperada. Um envelope amarelado, endereçado a Rafael, chegou pelos correios. Dentro, uma caligrafia antiga e trêmula, era de Vitória, a irmã que havia se afastado anos antes. Ela escrevia de um hospital em São Paulo, lutando contra uma doença terminal. Rafael, eu errei tanto. Quero ver você e Isabela antes que seja tarde. E quero conhecer meus sobrinhos de verdade. A família debateu por dias. Clara e Miguel, que cresceram ouvindo histórias da tia Vitória que não gostava da mamãe, hesitavam. Isabela, porém, com o coração que sempre perdoava, convenceu todos. O rancor envenena as páginas. Vamos dar a ela um final melhor. Eles viajaram para São Paulo. No quarto de hospital, Vitória estava fraca, mas os olhos brilharam ao ver Isabela entrar com um livro na mão, o mesmo, Dom Casmurro, que Rafael segurara na crise anos antes. Eu li tanto sobre amor nos livros, disse Vitória com voz rouca, mas nunca entendi até ver o de vocês. Me perdoem. Rafael segurou a mão da irmã. Somos família, Vitória. Sempre fomos. Nos dias seguintes, a biblioteca viajou com eles. Isabela leu trechos de Clarice Lispector, Clara contou histórias da infância, Miguel trouxe fotos antigas. Vitória morreu em paz, com um sorriso sereno, segurando o livro que Isabela deixara em seu colo. No testamento, ela deixou uma herança generosa para a biblioteca, dinheiro suficiente para expandi-la, construir uma ala infantil e contratar professores para aulas gratuitas de leitura em comunidades carentes.
Mas a verdadeira herança veio depois. Vitória havia guardado, por todos aqueles anos, cartas antigas de Clara, a primeira esposa de Rafael. Eram cartas de amor, cheias de sonhos e planos que nunca se realizaram. Rafael leu-as sozinho na biblioteca, à luz de uma vela, chorando como não chorava desde a morte dela. Isabela o encontrou ali, abraçou-o em silêncio. Ela te amou tanto, sussurrou Isabela. E eu também. Não há competição no amor verdadeiro, só continuidade. Rafael assentiu, enxugando as lágrimas. Você me ensinou a viver de novo. Agora, vamos honrar as duas. A partir daí, a Biblioteca Clara e Isabela ganhou uma nova ala, Memórias Entrelaçadas. Ali, foram expostas as cartas de Clara, com permissão da família, fotos antigas e um espaço dedicado à superação e ao perdão. A vila, que outrora zombava de Isabela, agora a via como uma heroína. Jovens casais vinham tirar fotos no jardim, crianças aprendiam a ler ali, e turistas chegavam de longe para conhecer a biblioteca do amor que venceu tudo. Anos mais tarde, veio o maior teste de todos: Rafael adoeceu. Uma doença no coração, lenta e inevitável. Os médicos foram claros: o tempo é curto. A família se reuniu. Clara e Miguel, agora casados e com filhos pequenos, passavam noites na mansão. Isabela nunca saiu do lado dele. Nas últimas semanas, Rafael pediu para ficar na biblioteca. Quero ir embora cercado de páginas, disse ele. Isabela arrumou uma cama confortável no centro da sala principal, cercada de estantes. Todas as noites, lia para ele trechos de O Morro dos Ventos Uivantes, A Hora da Estrela, poemas de Carlos Drummond de Andrade. Rafael sorria fraco, segurando sua mão. Uma noite, sob uma lua cheia que entrava pelas janelas altas, ele chamou os filhos e netos. Eu construí terras, plantações, uma fortuna, mas o que mais importa está aqui. Apontou para Isabela. Ela me deu vida quando eu estava morto por dentro. E vocês são a continuação dessa história. Para Isabela, sussurrou, prometa que vai continuar contando nossas histórias. Não deixe as páginas pararem. Ela chorou, mas prometeu. Rafael partiu pacificamente, com um livro aberto no peito, o primeiro que Isabela recomendara na livraria, tantos anos antes. O enterro foi simples, mas tocante. A vila inteira compareceu. A biblioteca ficou aberta 24 horas naquele dia, com velas acesas e leituras em voz alta. Isabela, vestida de branco como no dia do casamento, leu um trecho que Rafael adorava: o amor é quando a gente mora um no outro. Anos depois, Isabela, já idosa, sentava-se na mesma poltrona onde Rafael passara seus últimos dias. Clara e Miguel gerenciavam tudo, netos corriam pelas estantes. Ela escrevia um livro, páginas de um amor eterno, a história deles, sem floreios, só verdade. No último capítulo, escreveu: chamavam-me de estranha por amar livros. Mas foi o amor por eles que me trouxe o maior amor da vida. E o amor, meus queridos, não acaba quando o livro se fecha. Ele continua em cada página que alguém abre, em cada coração que se emociona. Nossa história não terminou. Ela só ganhou novos leitores. Isabela fechou os olhos, sorrindo. Sentiu Rafael ali, como sempre. E soube que, em algum lugar entre as linhas, eles continuavam lendo juntos.